E aí, campeões, tudo bem? Então, passando aqui para poder disponibilizar a aula de número 2, lembrando que a primeira foi a aula inaugural. Para quem não me conhece, eu sou o Moésio, sou coordenador pedagógico da escola e estarei intermediando essas aulas do desenvolvimento tecnológico do nosso curso de ADM. E aí nós iremos começar aqui o nosso capítulo 1, na qual nós iremos abordar aqui dentro das páginas 135 ao 140, né? Iremos abordar aqui o módulo de segurança digital, onde nós começaremos com o assunto sobre vírus de computadores. Então, acho que todos nós já passamos por alguns apertos aí, tivemos aí alguns sustos. Ah, meu arquivo sumiu, tinha uns arquivos ali no pendrive, de repente, quando eu fui colocar no outro computador, virou ícone, com uns atalhos, um negócio estranho, né? Então, às vezes até apagou mesmo. Então, nós iremos entender o porquê que acontece isso, certo? Então, vamos acompanhar aqui nossa aula de número 2, lembrando que essa aula de número 2 é a primeira usando o conteúdo. Então, tem em mãos o livro aprendiz, certo? Nosso caderno de exercício no desenvolvimento tecnológico a gente vai usar um pouco mais à frente. Nos outros desenvolvimentos vocês vão usar com a maior frequência. Então, para quem não tiver inscrito aí no canal do Sebrae Maracanaú, corre lá, pesquisa no YouTube lá, Sebrae Maracanaú e segue lá a gente. Então, na aula anterior a gente falou um pouco sobre a nossa escola, né? Vimos lá um pouco sobre a trajetória da marca Sebrae, uma marca que está fazendo aí, né, história durante 25 anos em todo o Brasil. Vimos também um pouco sobre a nossa escola, né? Ou seja, o Sebrae Maracanaú. Vimos lá que a nossa escola realizou 6 anos, né, de existência, fazendo a diferença na vida das pessoas. Falei também sobre os setores da nossa escola, né? Quando tiver algumas dificuldades, quem nós podemos recorrer. Então, dentro desses contextos, né, nós apresentamos lá o setor pedagógico, o setor financeiro, o CRA, né? Falamos sobre a agência de empregos, como funcionam as oficinas. Então, se você não acompanhou a aula inaugural, entra lá no grupo que tem um link da aula gravada, certo? Falei sobre o curso, né, de vocês, o curso de ADM, como ele é dividido. Então, que ele é dividido em 4 projetos, sendo desses projetos vocês vão ter as 3 aulas de cada desenvolvimento, administrativo, pessoal e tecnológico. Essa, por sinal, é a da parte tecnológica, certo? E falei sobre os principais projetos da escola. Então, portanto, nós vamos começar aqui o que nós iremos ver na aula de hoje, né? Então, na aula de hoje, nós iremos retratar um pouco aqui sobre os vírus de computadores, né? E aí eu pergunto para vocês, o que é um vírus de computador, né? A gente às vezes, eu acho que o pendrive pegou um vírus, o computador acho que está com vírus, mas o que é um vírus, né? Vamos entender o que é um vírus. Então, esse é um dos aspectos que nós iremos citar na aula de hoje. Quais são os cuidados necessários para que a gente possa evitar que esses vírus possam vir a roubar nossas informações, danificar o nosso computador, apagar nossos arquivos, né? Quais são os principais tipos de vírus mais comuns no dia a dia? E também iremos ver onde normalmente são encontrados, para que a gente, claro, possa evitar. Tranquilo? Então, já aproveitando a primeira pergunta, né, o que é um vírus de computador? Então, às vezes, é uma ameaça virtual, né? Então, eu trouxe aqui 2 definições, uma delas tem no livro de vocês. Eu trouxe aqui uma primeira definição, né, onde eu trouxe aqui, ele não tinha um autor definido, mas ele trouxe lá que formato são dados, informações ou arquivos, né? Pode vir como formato de mensagens, links, que pode danificar o sistema, roubar suas informações, né? E normalmente são criados por pessoas mal intencionadas, que normalmente as pessoas que acabam criando isso são chamadas de desenvolvedores, né? Então existem os desenvolvedores, claro, que criam ferramentas para ajudar no cotidiano, e tem aqueles que infelizmente vão na intenção de destruir algo ou roubar informações. E aí no nosso livro, né, lá no Aprendiz, não se assuste quando você chegar lá, mas a primeira aula com conteúdo, lá na página 135, é porque a parte do tecnológico é a última parte do livro de vocês, certo? Então, lá na página 135 ele tem uma definição informando que não é nada mais, nada menos que um programa, né, mal intencionado, que ele tem o objetivo de se infiltrar no computador, claro, sem ser percebido, podendo afetar o funcionamento ou até roubar, apagar nossos dados, nossas informações. Ainda, né, sobre o que um vírus ele é capaz de fazer, né, nós acabamos de ver que ele pode apagar os dados, pode roubar informações. Quando eu falo roubar informações, é senhas, roubar e-mails, dados bancários, né? E aí tem uma coisa que é muito comum e a gente faz no nosso celular, que às vezes quando a gente começa a entender, que a gente fica até um pouco assustado. A gente tem um hábito muito grande de deixar marcada aquela opção de manter-me conectado. Então, quando você entra lá no seu celular, você entra lá nas suas redes sociais,
Você clica um botãozinho, ele já entra automaticamente, né? Você não coloca mais nem a senha. Às vezes, algumas pessoas habilitam isso nos serviços de cartões de crédito, de bancos. Então, isso a gente tem que ter cuidado. Porque se o seu celular cai na mão de alguém mal intencionado, ele já entra nas suas redes sociais, nas suas contas. Então, a gente deve ter muito cuidado, certo? Então, é importante sempre a gente ativar aquele linkzinho lá do desenho, né? Lá para desbloquear o celular, ou um código, né? Que é o PIN, que às vezes normalmente costuma aparecer nos celulares. Então, existem também alguns deles que são capazes de espionar tudo aquilo que a gente faz, seja ele no computador ou no celular. Existem outros que, quando ele entra no nosso computador, ele infecta, né? Ou seja, ele começa a se espalhar ali no nosso dispositivo e ele ainda cria cópias e envia automaticamente para os outros sem, às vezes, nem a gente saber. Então, acho que alguns de vocês já devem ter visto aí no Facebook, né? Que é uma rede social mais... Acho que mais... Hoje, claro, o Instagram cresceu muito, né? Mas é uma rede social, acho que todo mundo já deve ter usado ou ainda usa. E aí o próprio Facebook, às vezes, lá tem, fulano marcou você, mas não sei quantos amigos, aí tinha um link lá estranho. Provavelmente foi um tipo desses vírus que criou cópia de links, né? E fez esse envio em massa dessas suas informações, certo? Todos esses tipos de vírus, eles podem ser encontrados, né? Em download em sites, né? Em redes sociais, nas ferramentas de mensagem instantânea, né? Como o WhatsApp e ferramentas similares, e aplicativos desconhecidos que você costuma baixar sem saber a procedência. Então, temos cuidado, tranquilo? E aqui a gente vai entrar em alguns cuidados que ele também, claro, de forma bem mais detalhada, lá na página entre 138 e 139, mas os principais cuidados que a gente deve ter é com os e-mails que a gente acessa, não abrir qualquer e-mail. Tem alguns e-mails que tem umas mensagens bem estranhas, que tem uns links lá, então não conhece, na dúvida nem abre, certo? Tem outras, não estou falando do e-mail, estou falando das mensagens, né? Porque o e-mail é aquela ferramenta que você vai ver para poder ler suas mensagens do seu correio eletrônico, né? Porém, às vezes a gente chega a receber umas mensagens bem estranhas de destinatários que você nunca ouviu falar. Às vezes aparece muita mensagem lá de pessoas se passando por banco, pedindo seus dados pessoais. Nunca forneça dados, né? Principalmente para algo que é extremamente desconhecido. Então, jamais fazer isso, certo? Para não ter perigo de você cair em golpes. Outra parte interessante, se você já fez ou pretende fazer compras virtuais, procure sites, aplicativos conhecidos, certo? Jamais entrar, fulano me indicou aqui, é bem baratinho. Será? Como é que está a reputação desse site? Você já pesquisou para ver se realmente é confiável? Na hora da compra, você pode analisar também os órgãos de defesa do consumidor, certo? O Procon, normalmente, ele gera uma lista dos principais sites, aplicativos, para que você possa realizar essas suas compras virtuais para ficar de forma segura. Tranquilo? Outra coisa que quase todos nós cometemos, né? Eu já fiz isso um dia, meu povo, né? Vamos lá, eu tenho certeza que alguns de vocês devem fazer agora, ou já realizaram alguma vez, que é aquela mesma senha que você utiliza para o seu e-mail, a mesma que você utiliza para o seu Instagram, para o seu Facebook, para a sua conta, tudo que você vai criar conta é a mesma senha. Então tenha muito cuidado, porque no dia que, sei lá, alguém descobrir essa sua senha, ele pode fazer um estrago na tua vida. Ele pode entrar em várias outras ferramentas. Então tenha um cuidado. O ideal é que você possa criar senhas diferentes. Quando eu falo senhas diferentes, não estou dizendo que você vai mudar ela totalmente. Você pode, às vezes, mudar um caractere, né? Nesse serviço eu estou usando ela dessa forma. No outro serviço você pode mudar lá uma letra e colocar a letra maiúscula. Ela já não vai ser igual, certo? Então, são possibilidades. Ainda nesses cuidados, né? Ainda na parte de senhas, eu recomendo que vocês tenham cuidado, por exemplo, né, em senhas que não sejam óbvias. Mas o que seriam essas senhas óbvias? Seria aí senhas relacionadas com o nome de animal de estimação, data de nascimento, sei lá, data do relacionamento, né? Então, o nome do parceiro, né, do crush, né? Brincando, galera. Então, nós temos que ter cuidado. São informações muito óbvias. Tem gente que, questão da data de nascimento, ninguém vai saber minha data de nascimento. Será? A gente está lá, às vezes, nas redes sociais, a pessoa vai lá, deseja os parabéns pra gente, ele já vai saber pelo menos o dia e o mês. O ano ele pode deduzir lá com alguém que, porventura, informe a sua idade, ele vai fazer o cálculo lá para saber o ano. Então, são informações muito óbvias, certo? Evitem esse tipo de informação. Algo que é relacionado, às vezes, nome de filho, de animal de estimação, nome do parceiro.
São informações muito comuns, então tenham cuidado, certo? Eu vou botar aqui uns exemplos, tipo assim, literalmente nada a ver, mas são nada a ver exatamente, são senhas que não são óbvias. Botei aqui duas coisas, nada a ver. Ó. Uma foi o nome elefante voador. Agora, olha como o elefante voador está escrito. Tem uma letra maiúscula, tem número, tem caractere especial, né? Casinha verde, não. Então, ele tem informações, né? Que aparentemente, mas o que é que isso tem a ver com a minha vida, né? Mas é interessante que você procure algumas senhas assim, com palavras em partes aleatórias, lembrando que é interessante que você tenha isso anotado em outro lugar para não ter perigo de esquecer. Tranquilo? Então, vamos continuar aqui para a gente ter agora, ver os fatores aqui que são os tipos de vírus mais comuns, né? Então, eu trouxe aqui essas imagens, e aí eu pergunto para vocês, quais são os vírus mais comuns no nosso dia a dia, né? Como é que eles agem? Então, essas informações, ele também tem complementando isso na página 139 e 140. Eu vou citar aqui os principais, explicar um pouquinho como cada um deles agem, certo? Tem um deles que eu acho que é quase que unânime, quando você fala em vírus, as pessoas pensam lá o quê? Cavalo de Troia, né? Então, ele é um dos, que aí eu vou citar agora. Então, o cavalo de Troia, que ele também pode ser conhecido como Trojan ou Trojan Horse, né? Como se fosse o nome em inglês, cavalo de Troia. O cavalo de Troia, na verdade, ele tem um significado muito parecido com o fator que aconteceu na história, né, das civilizações aí, naquela época ali da Guerra dos Impérios, né, a luta ali entre Grécia, né, os romanos, né, então aqui a gente passa a lembrar da história lá da cidade de Troia mesmo, né, a cidade de Troia, ela tinha uma defesa muito boa, né, era uma cidade com grandes fortalezas, então ela tinha uma boa defesa para no caso de um possível ataque. E aí os gregos e os troianos, né, quando aconteceu esse feito, né, ambos estavam em guerra e os gregos estavam querendo tomar a cidade de Troia. Aí eles viram que estava muito complicado e foi o que eles fizeram. Vamos fazer um tratado de paz. Eu vou presentear os troianos com um cavalo, né? E fizeram um cavalo de madeira, presentearam os troianos. E aí, quando à noite os troianos, né, já descansando, esse cavalo de madeira já dentro da cidade de Troia, quando eles menos imaginavam, tinham vários soldados dentro. Então, o que foi que eles fizeram? Eles dizimaram a cidade de Troia e acabaram conquistando por conta desse suposto presente. Por isso as pessoas chamam um presente grego. Então, surgiu de todo esse fator histórico. Mas agora, o que tem a ver essa história e a informática? Então, na verdade, o problema não é o cavalo, se a gente for olhar aqui na parte do vírus. O problema é o que pode ter dentro dele. Mas o que seria esse cavalo de Troia na prática? Seria lá, você instala um aplicativo, quando aparentemente o aplicativo lindo. Agora, quando você começou a instalar ele, aí pronto. O problema é o que tem dentro desse aplicativo. Moisés, eu baixei eu vi que tem um linkzinho aqui onde dá pra gente baixar umas músicas. Só que quando tu clica ali, na verdade, não é o link para baixar as músicas. É um link que, na verdade, tem embutido vários outros vírus por trás dele. Então, o problema não é um cavalo de Troia, é o que deve conter dentro dele. E esse cavalo de Troia pode vir como uma imagem, um vídeo, um programa, né? Então, ele pode vir de diversas formas, certo? Já o worm, que é o verme, né? Que tem até a tradução aqui. Então, aí no livro ele fala que ele é um tipo de vírus que ele infecta o computador e começa a criar cópias dele, né? E começa a infectar, mandar mensagens para outras pessoas. Isso é muito comum dentro do WhatsApp, dentro de mensagens de e-mail, né? Que nós já vimos, se tem um pouquinho na momentos anteriores. Nós temos o spyware, que na verdade é um tipo de um programa espião, né? Ele traz o termo software espião. Vocês irão entender um pouquinho mais sobre essa palavrinha, certo? Vamos considerar aqui programa espião, certo? Para ficar melhor aí o entendimento. Então, o spyware, na verdade, ele vai ficar ali para poder mapear tudo que tu está fazendo, né? E normalmente ele trabalha quase sempre combinado com outro tipo de vírus. Que aí eu deixei aqui pertinho desse outro, que é o keylogger, né? Mas, e esse outro, para que serve, né? A gente vê ele aí supostamente com um saco cheio de teclas. Então, resumindo, o spyware ele observa e o keylogger ele vai capturando as teclas que possivelmente você vai estar digitando ou clicando, né? Ou tocando, se for no caso de um smartphone, né? Então, sei lá, você vai entrar na conta do banco, ele combinado ali, opa, a pessoa que digitou essas informações, então ele vai capturando essas suas informações. Então, por isso é importante a gente manter os nossos aparelhos sempre
devidamente atualizadas e ter cuidado para não entrar em coisas que não devem, né? Então, quando o SpyOL não está conectado com o Keylogger, ele está com o Screen Logger, que é um que ele vai printar a tela a partir do momento que você clicar ou digitar, certo? Então, ele age de forma parecida com o Keylogger, só que ao invés dele armazenar as teclas, ele vai armazenar a tela, né, aproveitando os pontos onde você vai estar clicando, certo? Ou, às vezes, ele pode estar combinado com esse outro aqui, que é o bot, né? Que é um derivado do termo robótico, como se fosse robô em inglês, onde, na verdade, ele consegue ser ele pode ser manipulado à distância. Então, uma pessoa pode estar, nesse momento, visualizando esse meu computador aqui sem eu saber, né? Então, por isso é importante ter sempre um antivírus e ele manter sempre atualizado para a gente não ter nenhuma dor de cabeça. E aí tem um no livro de vocês, ainda na 140, que ele fala sobre o rootkit, né? Na verdade são processos escondidos, se a gente fazer uma tradução literal. Mas como é que funciona na prática? Ele é um tipo de vírus que, na verdade, ele funciona como se fosse um processo normal dentro do seu computador e o antivírus, normalmente, ele não consegue detectar. Esse aqui a gente pode considerar como um dos mais perigosos porque ele pode ser qualquer um daqueles outros que eu já citei antes, embutido nesse formato de rootkit, ou seja, ele vai ficar dentro do computador funcionando e sem a gente saber, certo? Então, para a gente encerrar, certo? Eu vou disponibilizar essa atividade. Ela deve ficar disponível, né, tanto no Google Sala de Aula de vocês. Essa informação, ela vai estar lá no grupo do WhatsApp de vocês. Pode ser mandado. Quem tiver acesso ao Google Sala de Aula, manda pelo Google Sala de Aula. Quem não, pode ser mandado pelo e-mail que vai ser mandado pelo educador aí, ou educadora lá no grupo, certo? E aí, mas que atividade é essa? Vocês irão realizar uma pesquisa de pelo menos 3 vírus que, de alguma maneira, causaram prejuízos, certo? Seja ela um prejuízo para pessoas ou para empresas, certo? E vocês consideram, não, esses 3 aqui eu acho que foram os mais devastadores. Então, você vai fazer uma pesquisa, você pode fazer no seu caderno ou fazer no formato digital. Depois de salvo, né, ou escrito no seu caderno, você pode tirar uma foto e mandar para a gente, tranquilo? Pelo Google Sala de Aula ou no e-mail que vai ser solicitado. E aí, para a gente encerrar, então, nós vimos o que é um vírus de computador, né? Vimos lá quais são os cuidados que nós devemos evitar, né? Para poder não ter perigo a gente ter esse tipo de infecção, perder nossos dados, né? Lembrando que tem mais dicas no livro de vocês, aqui eu trouxe só um resumo, certo? O livro de vocês é muito rico nesse critério de cuidados. Citamos aqui os principais tipos de vírus e onde são encontrados. Normalmente já vimos lá em downloads e links, né? Em páginas onde as pessoas costumam assistir aqueles filmes online, né? Que você fecha uma propaganda e abre 10, né? Então, para a gente encerrar, finalmente, né? Moés fala demais, né? Brincando, mas vamos lá para encerrar. Na nossa próxima aula, nós iremos ver como nós podemos proteger. Então, nós vimos como é que os vírus trabalham. Então, como é que a gente pode se proteger? Nós iremos ver isso na próxima aula, então não faltem, certo? Iremos falar sobre antivírus, quais são os antivírus mais conhecidos, como o antivírus funciona e também o que é o firewall, que é uma ferramenta aí que nós iremos entender que ela ajuda muito na segurança. E aí eu vou encerrar com essa frase, né, que é uma frase do Steve Jobs, onde ele fala: inovação distingue um líder de um seguidor. Então, que a gente tome essa proatividade, inove e faça diferente, né, para você ser o grande diferencial aí do mercado. Então, galera, um forte abraço a todos e eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Um abraço.